Revolução Chinesa foi um movimento que aconteceu na China no ano de 1911 e teve como líder o médico, político e estadista chinês Sun Yat-sen. Com o cunho político, social, econômico e cultural, esse movimento nacionalista conseguiu derrubar a dinastia de Manchu do poder. Podemos dividir essa revolução em dois períodos. O movimento nacionalista, também conhecida como Revolução de Xinhai, foi responsável por derrubar a dinastia Manchu e proclamar a República no ano de 1911. Foi coordenada por Sun Yat-sen. Revolução Comunista, ocorrida em outubro de 1949. Após a Guerra Civil Chinesa, os comunistas tomaram o poder e proclamaram a República Popular da China, tendo como líder supremo Mao Tse-tung. Revolução Nacionalista. No século XIX, a China era explorada por grande parte das nações europeias, principalmente pelo Reino Unido, que interferia diariamente na política econômica e até na cultura chinesa. A maior afronta aconteceu quando o Reino Unido começou a comercializar uma substância entorpecente altamente viciante chamada ópio, que levou mais tarde às Guerras do Ópio, na qual a China saiu derrotada. Diante de toda essa situação, surgiu o Kuomintang, partido nacionalista criado por Sun Yat-sen, com o propósito de acabar com a exploração europeia sobre a China e derrubar a monarquia. Em 1911 foi realizada a Revolução Xinhai, que colocou a fim à monarquia chinesa e deu início a uma república formada a partir de um governo provisório. Com a monarquia derrubada, é proclamada a República da China, com Sun Yat-sen sendo o primeiro presidente. Influenciado pela Revolução Russa, surgiu em 1921 o PCC, Partido Comunista Chinês, que tinha como principal fundador o ativista político Mao Tse-tung. Guerra Civil. Com a morte de Sun Yat-sen em 1925, quem assume a liderança do Kuomintang, Chiang Kai-shek, que, com a ajuda do PCC, reunifica a China que possuía regiões dominadas pelos senhores da guerra. No mesmo ano, antes de realizar a reunificação, as relações entre Kuomintang e PCC se engrossam quando Chiang Kai-shek ordena o fim dos comunistas e entra em guerra com o PCC, dando início a uma grande perseguição que buscava oprimir o movimento comunista, assim dando início à Guerra Civil Chinesa. Em 1931, o Japão invade a China almejando dominá-la. Então a Guerra Civil é suspensa e o Kuomintang e o PCC se unem contra o Japão. Mesmo não sendo capaz de derrotar o Japão, em 1945, depois da destruição de Hiroshima e Nagasaki pelas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos, o Japão se rende e é expulso do território chinês. Revolução Comunista. Em 1946, a Guerra Civil é retomada e tem fim em 1949, com a vitória do PCC, e assim foi proclamada a República Popular da China. Chiang Kai-shek e o resto de seu governo refugiaram-se na ilha de Formosa, onde foi proclamada a República da China, que logo viria a ser chamada de Taiwan. Em 1956, começaram as críticas ao governo de Mao Tse-tung, que, como solução, iniciou o movimento de desabrochar de 100 flores que dava mais liberdade de expressões e espaço para críticas de seu governo. Só que as críticas foram tão negativas que ele inicia uma perseguição a todos que eram contra ele. Em 1958, Mao Tse-tung iniciou o grande salto para frente que visava eliminar a propriedade privada, coletivizar a produção agrícola e substituir enormes áreas de plantio por pátios industriais, mas o projeto foi um fracasso, levando à desorganização total da economia e provocando a morte de milhões de camponeses por causa da fome. Em 1966, o governo iniciou a Revolução Cultural Chinesa, que foi uma tentativa autoritária de doutrinar a população, procurando mudar completamente a cultura chinesa, eliminar seus elementos capitalistas, acabar com a influência ocidental e tornar o país totalmente leal ao líder. Após a era de Mao Tse-tung, foi feita a abertura econômica do país ao capitalismo, implantando assim o socialismo de mercado.